Henker que vive duas vezes. Capítulo 254. Crescimento, 4. Equipe, HH, quintas-feiras, Yahiko. Yon-woo acenou com a cabeça e levantou-se lentamente. Então, ele se posicionou novamente, os olhos estreitados. Ele não sabia o que aconteceu com o ataque. Definitivamente era um ramo, mas também não foi. Parecia que tinha se transformado em algo completamente diferente por um momento. Olhos dracônicos. Yon-woo arregalou os olhos, pensando que outro ataque misterioso estava prestes a vir em sua direção. Falhas se retorciam no ar como teias de aranha. Depois de receber mais da bênção do dragão, ele foi capaz de ver mais falhas. Huak. O galho passou pelas falhas. Foi lento, como antes. Era apenas um galho de árvore normal. Yon-woo não tirou os olhos do galho e deu o pontapé inicial do chão. Ele queria evitá-lo e então enfrentá-lo de frente. Ler a mudança de ramo era seu objetivo. Justamente quando ele estava prestes a atacar Galliard, o galho enrijeceu e tentou ir para o seu lado. Foi a mesma mudança de antes. Não, na verdade, só considerando a mudança, foi diferente. Tinha sido tão difícil quanto um clube antes e agora era tão rápido quanto um raio. Yon-woo torceu o corpo no ar, evitando por pouco o ataque. Ou ele pensou que evitou isso. Desta vez, a ponta do galho brilhou e perfurou seu lado. Pung. Foi uma mudança tão repentina. Mesmo que ele estivesse perseguindo seus olhos dracônicos, ele não sabia o que havia acontecido. Antes que Yon-woo pudesse derrubar sua baioneta mágica, ele ficou impressionado com o impacto em seu estômago. Yon-woo flutuou no ar e rolou no chão. Cookie, Cookie. O catarro estava preso em sua garganta. Ele quase vomitou. Como é? Eu vou fazer de novo. Yon-woo se forçou a levantar. Ele havia levado um golpe novamente, mas viu algo que não tinha visto antes. Ele não seria capaz de evitá-lo desta vez. Ele queria ver a magia do galho. Galliard sorriu fracamente. Os olhos de Yon-woo estavam ardendo. Seu estado de espírito abatido havia desaparecido. Não será diferente desta vez. Será. Se você insistir em fazer isso até entender, não tenho motivos para impedi-lo. Galliard jogou o galho em Yon-woo e o provocou. Yon-woo agiu com uma estratégia diferente desta vez. O resultado foi o mesmo. Pak. Como? Yon-woo continuou a atacar usando métodos diferentes. Ele ameaçou Galliard com os 8 escritos de adivinhações das 8 espadas extremas. No entanto, Yon-woo caiu no chão com um som de pak ou puk todas as vezes. Todo o seu corpo estava coberto de sujeira. O que aconteceu? Yon-woo olhou inexpressivamente para Galliard. Ele não conseguiu um único contra-ataque enquanto o atacava. Não foi um problema técnico. Yon-woo estava definitivamente acima de Galliard em termos de habilidade. Ele ficou frustrado com a estranha magia que continuava a fazê-lo cair. Ele foi capaz de ver algo, mas foi isso. Ele não conseguia ler mais do que isso. Galliard não usou nenhum poder ou habilidade mágica. Os olhos dracônicos confirmaram que Galliard não quebrou sua palavra. No fim. Ha! Yon-woo suspirou. Foi um sinal de rendição. Se Shannon ou Han Yeong estivessem por perto, ele pediria conselhos, mas eles ficariam em silêncio como sempre. Como isso é possível? Galliard sorriu, sem uma única mancha de sujeira nele. Consciência. Consciência? Yon-woo ficou perplexo. Ele também sabia sobre a consciência. Ele até ganhou uma habilidade de numeração chamada percepção extrasensorial através dela nas 5 montanhas das penitências. No entanto, ele não viu Galliard usar sua consciência. Você disse que se concentrou em levar seu corpo ao limite, certo? Sim, senhor. Essa pode ser uma boa maneira de treinar. Considerando as características de um corpo de dragão, os limites serão muito altos. Definitivamente não é fácil treinar até esse ponto. Yon-woo acenou com a cabeça. A parede que ele bateu desta vez era alta, mas o treinamento que ele fez até agora também não foi fácil. Empurrar seu corpo ao extremo deixava-o tão desgastado quanto um pano usado. Mas o problema vem depois disso. Depois disso. É sobre como você usa esse poder. Yon-woo balançou a cabeça em desacordo. Não estou tentando me gabar, mas acho que não me falta nada em termos de habilidade. Sua habilidade continuou a melhorar à medida que ele crescia. Yon-woo já dominava os 8 escritos de adivinhação e também estava treinando sua magia ao extremo. Acho que você está enganado sobre alguma coisa. O que estou falando é diferente de habilidade. Como devo explicar isso? Galliard coçou o queixo e organizou seus pensamentos. Imaginação. Você não tem imaginação. Que tipo de bobagem foi essa? Galliard riu como se percebesse que o que disse não fazia sentido e tentou novamente. Vou te mostrar devagar. Parecia que ele estava apenas brincando com o galho. Então, o espaço ao redor de Galliard começou a mudar. Os olhos de Yon-woo se arregalaram. A mudança foi tão repentina que se Galliard não mostrasse devagar, ele teria perdido. Ele está demonstrando sua consciência com seu corpo. A razão pela qual Yon-woo não foi capaz de ver a consciência foi porque Galliard não a estava deixando sair, mas sim circulando dentro de si. Yon-woo só pensou em liberar sua consciência. A consciência era algo para ampliar apenas sua mente.
Ele apenas considerava isso uma ferramenta para deixar sua espada mais afiada e firme e para ler os arredores de um oponente que estava longe. Algo semelhante à percepção extrasensorial e aura. Ele nunca pensou em circulá-lo dentro de seu corpo. Se ele não o retirasse, não precisaria usá-lo. O mundo de sua mente sempre ficaria dentro dele, mesmo sem esforço. No entanto, Galliard mudou sua maneira de pensar. Galliard ampliou sua mente e sincronizou sua mente com seu corpo físico. Ele empurrou sua consciência para as partes mais profundas de seu corpo. Com isso, os dois corpos ficaram completamente sob seu controle, e ele poderia causar mudanças conforme as imaginasse. Chique, chique. Galliard avançou lentamente, balançando o galho. Quando ele acelerou, o galho estava torcendo o espaço ao seu redor. Ao fazer isso, o corpo de Galliard mudou ligeiramente. Yon Wu viu as mudanças nos músculos de Galliard, a manipulação da consciência e o movimento da força. Cada um se contorceu enquanto se conectavam. E dentro disso, havia muitas coisas diferentes. Galliard era algo diferente a cada momento. Ele se tornou uma tempestade forte ou rápida como um relâmpago. Ele se tornou uma rocha firme ou se curvou suavemente como uma palmeira. Yon Wu percebeu seu erro então. Ele só se concentrou em como o ramo mudou quando deveria ter lido a mudança em Galliard. A filial só mudou como uma extensão da Galliard. Consciência e sua mudança. Inúmeras consciências se combinaram para formar Galliard. Yon Wu sentiu que sabia qual era a imaginação de que Galliard havia falado. Tornando-se tempestade e relâmpago. Provavelmente foi isso que ele quis dizer. O espaço ao seu redor mudou, influenciado pela consciência. Taque. Galliard abaixou o galho e suspirou. Uau, todo o meu corpo dói depois de usá-lo pela primeira vez em muito tempo. Rachadura, rachadura. Galliard esticou os músculos e virou-se para Yon Wu. Você viu alguma coisa? Nunca ouvi falar de mover seu corpo com consciência. Já que a maioria das pessoas libera ou coloca dentro de suas armas. Certo? Sim, senhor. Eles pensam na consciência como uma ferramenta ou arma, mas não é. Galliard enfatizou suas palavras. A consciência é um lubrificante. Os olhos de Yon Wu ficaram ligeiramente maiores. A consciência é um complemento para fortalecer a sua existência. Um suplemento para espalhar seus sentidos além de você mesmo. Um complemento para deixar sua espada mais resistente e afiada. Um suplemento para usar adequadamente o poder do seu corpo físico. Ah! Yon Wu pensou no que Galliard disse no começo. Como ele iria usar seu poder? Yon Wu já era poderoso depois de treinar seu corpo ao extremo. Ele também tinha habilidades para apoiar suas proezas físicas. No entanto, ele nunca pensou em como iria usá-lo. Mesmo que fosse a mesma força, era muito diferente dependendo de como era usado. A consciência permitiu-lhe controlar como era usado e tornou o processo mais suave. Usar seu corpo corretamente significa que você está controlando adequadamente seu poder. No entanto, a maioria das pessoas fica confusa. Eles acham que podem usar sua força de maneira adequada, mas eles estão errados. Galliard balançou a cabeça. Você deve ser capaz de usar sua consciência livremente. Você tem que ser capaz de usar seu corpo como uma espada. Você pode fazer isso? Yon Wu fechou a boca e pensou. Como ele lutou até agora? Foi poder. Ele só queria mais poder. Foi também por isso que ele se forçou a treinar. Poder. Esta foi a força destrutiva definitiva para Yon Wu. As 8 espadas extremas, onda de fogo e assassinos de dragões. Todos eles deveriam aumentar seu poder destrutivo. Mas não foi isso. Galliard estava lhe dizendo para não se concentrar apenas no poder. O poder era apenas poder. Ele não deveria se emocionar com isso, mas sim movê-lo sozinho. Ele tinha que controlar isso. A consciência foi o mais importante para isso. Yon Wu sentiu o mundo em que ele vivia desmoronando. Era como se houvesse um buraco nele. Era pequeno, mas havia um buraco na parede. Era tão pequeno que nem era perceptível, mas ele mal conseguia ver o que havia por trás dele. A parede que eu sentia não era um limite, mas o mundo em que me prendi. Por que não pensei que entendi mal o que ganhei até agora? Ele sentiu sua frustração desaparecendo lentamente. No entanto, ele sentiu que não seria fácil e não sabia por onde começar. Consciência. Ele precisava pesquisar como usar a consciência e como ela deveria ser aplicada ao seu corpo. Ele estava grato. Agora que conhecia o caminho, só precisava encontrá-lo. Mesmo que o buraco na parede fosse pequeno, poderia se tornar uma rachadura que derrubaria tudo. Yon Wu curvou-se para Galliard. Houve algo que Jeong Wu disse sobre você. Os olhos de Galliard estavam cheios de curiosidade. Ele queria saber o que a pessoa de quem sentia falta dizia sobre ele. Ele disse que você foi o primeiro professor dele. Galliard esfregou o rosto com uma expressão estranha. Seu nariz estava um pouco vermelho. Ele havia dito repetidamente a Jeong Wu para não dizer coisas assim, mas parecia que ele ainda dizia coisas desagradáveis como essas. Agora eu sei por que ele disse isso. Não diga coisas inúteis. Galliard apertou sua mão envergonhado. De agora em diante, usar ativamente a sua consciência é a parte mais importante. Suponho que vai parecer bobagem se eu lhe disser para usá-lo, hein? Sim, senhor. Você tem que pensar em controlar seu corpo, não sua consciência. Como eu disse, a consciência é apenas um lubrificante. Então se você estiver no caminho certo, ela virá junto.
controlando meu corpo. Yon-woo repetiu as mesmas palavras indefinidamente. Além disso, provavelmente não há melhor maneira de controlar seu corpo do que Boshinkyung. Os olhos de Yon-woo brilharam. Boshinkyung era um acrônimo para Bobup, Shinbap e Kyungong. Bobup era o método de rolar os pés, Shinbap movia seu corpo e Kyungong deixava seu corpo mais leve. Apenas movendo seu corpo. Esta é a base de todas as artes marciais. É por isso que este é o método básico de controlar seu corpo. Algo importante para usar Boshinkyung é Shunpo. Galliard assentiu com a cabeça. Os olhos de Yon-woo brilharam. Ele sentiu como se tivesse dado uma olhada no segredo de Shunpo, a habilidade que poderia desbloquear a terceira habilidade de Alforone. O caminho foi finalmente aberto.